Ontem foi o Dia Internacional da Família e a gente percebe já no nosso orbe terrestre a preocupação voltada para essa instituição tão importante, tão fundamental, que é a família. Então, hoje nós estaremos refletindo sobre a vida em família. Traremos reflexões que a doutrina espírita nos oferece. E, por certo, havemos de reconhecer que a doutrina espírita, ela dilata a nossa mente. É como se a gente colocasse, né, a gente tem problema visual, né, a miopia, outros problemas, e precisamos de usar óculos para que a gente possa, então, enxergar claramente as coisas. Nesse instante, nós comparamos, em relação a esse tema, a um óculos, em que a doutrina espírita vai nos favorecer, nos adentrarmos um pouco sobre o entendimento da família, da formação desse grupo chamado família aqui na Terra. E a gente, essa semana, fomos escolher um óculos, né? E tem uma lente especial e que ela nos ajuda a enxergar de uma forma mais abrangente, segundo as pesquisas nessa área tecnológica, facilita a nossa visão lateral, para que a gente possa enxergar, né, com mais amplidão. E a doutrina espírita é esta lente que nos facilita não apenas enxergar em um ponto de vista, mas a enxergarmos com essa amplidão da visão, para facilitar o nosso entendimento. E para, então, a gente iniciar, nós vamos buscar refletir um pouquinho sobre a importância do conhecimento, do entendimento do que é Deus. Porque tudo que nós pensamos, que realizamos, que idealizamos, está fundamentado na ideia que nós temos de Deus. E a ideia que nós temos de Deus, ela foi também se aprimorando, foi se dilatando, né? Saímos daquela ideia do Deus que vingava, né? O problema do pai no filho, até a tal geração, do Deus de Moisés, do olho por olho, do dente por dente, para chegarmos na doutrina espírita a esta compreensão de Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus está lá no Livro dos Espíritos, na questão do número 1, que é Deus. E ali nós encontramos os atributos de Deus. Deus é soberanamente justo e bom, é imaterial, é onipotente, onipresente. E nós podemos, então, compreender que se Deus é a inteligência suprema, é o Criador de todas as coisas, de todos os seres, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é bom. Então, tudo no universo está submetido às suas leis, à sua vontade. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E para isso Ele criou as leis. Então, nós precisamos ter esta visão desse Deus, soberanamente sábio, justo e bom, compreendermos a realidade do Espírito
princípio do elemento espiritual. Somos espíritos. Somos criados simples e ignorantes, mas aptos a tudo saber. Estamos destinados à perfeição, submetidos à lei do progresso. Essa visão é fundamental para que a gente compreenda o aspecto da família na qual estamos situados. Fomos criados para progredir. Deus, espírito e matéria. Precisamos de mergulhar no corpo material. Precisamos de adquirir um novo cérebro que nos possibilita o esquecimento do passado, para então retomarmos a nossa jornada evolutiva. Por isso nós renascemos. Por isso o esquecimento do passado. Precisamos nos unir à matéria para então avançarmos no rumo da perfeição, a qual todos, indistintamente, estamos destinados. É com essa visão, é com essa percepção que nós, então, podemos compreender verdadeiramente o significado da família. E nós vamos lembrar neste momento de um conceito, nós vamos ler esse conceito que nos é dado por Joana de Ângeles no seu livro SOS Família, onde ela nos diz o seguinte: a família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, normalmente, a família é um grupo de espíritos necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação. Ora, temos a consciência de que somos espíritos criados por Deus, que já tivemos muitas experiências, né, físicas no corpo de carne, no corpo material. Mas nós temos que convir que, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo e a espiritualidade, nós vamos compreender que os espíritos, que a família se origina no plano espiritual. Pois se somos espíritos, a nossa morada verdadeira, a nossa realidade é a realidade espiritual. E no Evangelho nós vamos encontrar que os espíritos nos dizem, e Allan Kardec confirma, quando nos diz que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Então, nós já formamos família antes de virmos para o mundo físico. Porque a nossa morada é a morada espiritual, a morada verdadeira. E nessa morada, na erraticidade, enquanto aguardamos uma nova experiência reencarnatória, evolutiva, nós formamos grupos ou famílias que somos unidos pela afeição. Então, o que une os espíritos em grupos, em famílias do plano espiritual? É a afeição, é o sentimento de amor que nós desenvolvemos através das múltiplas experiências que já tivemos,
onde nós criamos esses laços afetivos. E esses espíritos nos dizem, os espíritos bons, que ditosos por se encontrarem juntos, eles se buscam. Então, nós buscamos uns aos outros porque nos sentimos bem. O ser humano é um ser social. Portanto, a lei de sociedade é uma lei natural. O ser humano não foi um ser criado para viver isolado. É um ser social. E nós nos buscamos uns aos outros para trocarmos a afetividade, os laços afetivos, as simpatias no sentido de que nós temos muitas semelhanças. Às vezes gostamos, né? Nós gostamos de coisas muito parecidas. E aí nós nos buscamos uns aos outros. Por exemplo, pessoas que gostam de música, né? São pessoas que normalmente elas estão em contato umas com as outras. Elas se buscam, porque elas têm os gostos semelhantes. Esses espíritos se buscam uns aos outros, pela semelhança das inclinações. Os espíritos se buscam uns aos outros. Então, formamos essas famílias, esses grupos no plano espiritual. Mas só que nós somos espíritos ainda, né, num nível evolutivo, muito ligado ainda à materialidade, né, em níveis ainda inferiores. Nós precisamos progredir, nós precisamos evoluir. E nós, então, avaliamos a nossa vida quando estamos na erraticidade, no plano espiritual, e podemos perceber o quanto nos falta progredir, o quanto nos falta caminhar em busca da nossa evolução. E aí, então, nós percebemos a grande necessidade do nosso retorno ao plano físico, para que, através desse retorno, nós vamos nos unir a espíritos afins, semelhantes, né, com essas afinidades, para que possamos, então, progredir, desenvolver as nossas aptidões, as nossas tendências. E aí, então, na maioria das vezes, nos dizem os espíritos superiores que nós somos ajudados pelos nossos anjos guardiães, espíritos protetores, para que juntos a gente possa fazer, né, um planejamento para o nosso retorno à vida física, para o lar, né, onde seremos acolhidos, as necessidades que trazemos, que precisam ser atendidas para darmos um avanço maior na vida verdadeira, na vida espiritual. Né? A lei da colaboração para que possamos nos ajudar mutuamente. E aí, então, nós retornamos. E muitas vezes, alguns desses espíritos que formam esses grupos no plano espiritual retornam, né, no mesmo período, às vezes numa mesma família, ou famílias próximas, para se ajudarem, se motivarem mutuamente, e outros permanecem no plano espiritual, né, que podem também e colaboram conosco quando estamos mergulhados no corpo de carne. Mas Emmanuel, ele nos chama a atenção no livro Pensamento e Vida, que é uma cartilha que é estudada no plano espiritual antes da reencarnação, né, dos espíritos. Essa cartilha é uma cartilha falada, estudada. E ele, então, trouxe, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, essa cartilha para que a gente pudesse compreender também, né, esses temas tão importantes da nossa vida. E ele, no livro Pensamento e Vida,
ele nos fala que a família consanguínea, aquela família que nós nascemos dela através do sangue, pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. O centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Então, a família consanguínea, onde nós vamos renascer, ela é um centro essencial de nossos reflexos, dos reflexos mentais, psíquicos, espirituais. Nós somos atraídos, nós atraímos pelos reflexos da nossa mente. É por isso que nós estaremos sempre vinculados, né, de uma forma onde vão ser vínculos agradáveis ou desagradáveis. Mas seremos sempre atraídos pelos reflexos mentais. Nós não conseguimos fugir desta lei, que é a lei da afinidade. Então, muitas vezes, o que a gente pensa, mas eu acho que eu nasci numa família errada, eu não me afino muito com meus familiares, eu tenho muitas dificuldades, pode acontecer, mas existe uma lei de afinidade que nós não conseguimos fugir. E esta lei, ela retrata o espelho da nossa mente, os reflexos mentais, que nós nos buscamos mutuamente, tanto os espíritos, né, afins, aqueles que já construímos laços da afetividade, são atraídos, né, e se buscam, como também aqueles espíritos, né, onde nós mantemos um vínculo desagradáveis, da animosidade, do rancor, do ódio, da cobrança. Eles também são atraídos a este grupo consanguíneo. Então, não existe injustiça nas leis de Deus. Nós, sim, podemos nos desarticular, nos desarvorar, pensar até que estamos numa família errada e que não merecemos. Mas é a lei de Deus funcionando para que nós renascêssemos no lugar mais adequado, o lugar mais propício para a nossa renovação, para o nosso crescimento moral e espiritual, e como nos diz Dona Joana de Anjos, para a reparação das nossas faltas, a reparação dos nossos erros, das nossas quedas em existências anteriores. Por isso nós formamos esses grupos familiares. E é na família que nós encontramos, na maioria das vezes, como nós podemos observar, são famílias onde a provação, onde a expiação se fazem presentes. Porque somos espíritos ainda muito endividados, principalmente nos aspectos da amorosidade, do respeito aos laços familiares. Quantas vezes nós caímos nesses aspectos da afetividade, da sexualidade, e aí nós retornamos para a reparação. Então, a família, nós podemos observar que nós temos a família originária, que é aquela família que onde as pessoas, né, o casal se uniu, e dali gerou um núcleo de experiências para outros espíritos se materializarem através de corpos físicos aqui na Terra, que com seu psiquismo atraíram esses espíritos, e nos diz Emmanuel, no livro
vida e sexo, que muitas vezes essa união desses dois seres que se buscaram de forma, às vezes, consciente, porque queriam lá uma família, porque tinha o amor, um sentimento muito forte de afeto, né? Ou por desejos inconfessos, se buscaram. E ali formaram um núcleo. E esse núcleo atraiu, e muitas vezes essas pessoas se buscaram já também por uma influência muito forte dos espíritos vinculados a cada um dos cônjuges. Às vezes a mãe, às vezes ao pai, às vezes aos dois. Então, eles exerceram uma força, às vezes, muito grande de atração, para que essas pessoas se unissem e dali se formasse um núcleo doméstico. Eles exercem, muitas vezes, muita força, porque também tem necessidade da reencarnação, necessidade de reparação, necessidade de refazer laços familiares. E então, nesse grupo da família originária, muitas vezes, né, nós renascemos e temos dificuldades. Dificuldades em relação à aceitação dos nossos familiares, às vezes do pai, às vezes da mãe, às vezes de alguns irmãos, ou de algum irmão, de alguma irmã. Então, nós temos dificuldades. Por quê? Porque nós hoje, principalmente com o desenvolvimento na área da psicologia moderna, né, depois de Freud, que ele como se tivesse descoberto o mundo do inconsciente, nós temos na nossa psique, na nossa mente, né, uma parte consciente que é mínima e uma parte imensa inconsciente, onde estão gravadas todas as nossas experiências. Experiências desta vida e das vidas anteriores, das vidas passadas. E junto a essas experiências estão presentes emoções. E ocorre muitas vezes que quando os espíritos eles se encontram através dos laços, esses liames consanguíneos, como pai, como mãe ou como irmão, não importa, né? Eles muitas vezes se repelem, muitas vezes têm, né, sentimentos de aversão muito fortes, que levam a um processo de sofrimento muito grande para as pessoas envolvidas naquela relação, tanto para os pais, quanto para os filhos, quanto para os irmãos, porque ali são almas que trazem experiências evolutivas milenares. São espíritos que forjaram o seu caráter em múltiplas experiências. Já renasceram, né, em vários ambientes, onde costumes totalmente diferenciados, em raças, etnias diferentes, costumes diferentes. Então, trazem no seu bojo todo um repositório de experiências. E essas experiências, elas estão no seu nível inconsciente. Mas, muitas vezes, quando ocorre a junção de almas que trazem comprometimentos, há um grave sentimento de rejeição, de aversão, muitas vezes de ódio mesmo, de uns para com os outros. Então, hoje a gente conhece as obras, né, de André Luiz e de outros autores, de Dona Ivone Pereira, onde nos conta a dificuldade do relacionamento familiar. Dona Ivone com seu próprio pai, ela não conseguia aceitar aquela figura paterna pela lembrança que ela trazia do seu pai de uma encarnação anterior. Nós tivemos na nossa família, uma experiência muito interessante, que eu sou uma avó
que tive contato com meus netos, eu tenho 7 netos. Apenas 2 eu não tive um contato, assim, que eu me lembro conscientemente com eles antes da encarnação deles. Não falo quem é, porque senão, né, tem ciúmes. Então, teve um dos meus netos, né, que ele falou comigo. Nós tivemos uma conversa no estado que eu estava, não dormindo, mas aquele estado meio transe, deitada na minha cama, e aí ele se aproximou, né? Minha filha estava no período de gestação, e ele se aproximou e falou comigo: vó, me chamou de vó, vó, eu estou com muito medo de nascer. Ô, vó, eu queria tanto nascer de você. Ah, meu filho, mas vovó não pode, vovó já está de idade, já fez ligação há muitos anos. Mas não tenha medo, não, mas eu estou com medo. Falei, não, meu filho, não tenha medo, não. Você vai ter uma família, você vai ser bem recebido, e eu vou estar também do seu lado, sempre. Pode contar comigo. Vovó vai estar do seu lado, sempre. E aí tivemos essa conversa. E nós, depois do nascimento desse, né, desse ser maravilhoso, que, né, são os nossos netos, eu percebi realmente o motivo dele ter medo. Eu achei que o medo, né, seria porque a mãe teve dificuldade em engravidar, teve que fazer tratamentos, né, uma série de coisas e complicações, mas, na verdade, não foi questão mesmo de relação. Difícil, né, tumultuada, complicadíssima. Então, assim, os espíritos, né, quando renasce através dos laços, a gente traz no bojo da nossa mente, do nosso psiquismo, no nosso inconsciente. E quando a gente vive situações, né, semelhantes, aquelas experiências, aquela energia, ela, né, ela canaliza muitas vezes para o consciente, se criam essas aversões. Mas também pode acontecer o contrário. Espíritos, né, onde a afetividade, os laços do amor, né, já foram elaborados. Esses espíritos se sentem bem, né, se amam. Quando estão juntos, há uma troca de energia que vitaliza, que dá força diante das dificuldades que a vida pode nos apresentar. Então, essa é a família originária. Né? E é uma família que, muitas vezes, se for uma família desequilibrada, né? Se for uma família com uma série de dificuldades, muitas vezes a pessoa quer se afastar dessa família. É uma outra questão importante da gente refletir. Muitas vezes a pessoa quer se afastar, principalmente quando ela forma uma outra família. Tende a querer se afastar o mais, né, que puder da família originária. Mas é um engano. Porque a família originária, ela representa a nossa origem, né, física. É de onde nós viemos, são as nossas raízes. E por mais que a gente queira, e por mais que às vezes a gente não aceite como nós somos criados, como nossa mãe nos tratou, como nossos pais nos tratou, o que um fez, o que o outro fez, né? Não importa. Por mais que a gente não aceite, por mais que a gente rejeite, por mais que a gente, né, se revolte muitas vezes com a forma como fomos tratados, ou porque não nos deram o amor que nós achávamos que merecíamos, ou que poderiam nos ter dado, não adianta. Nós estamos vinculados psiquicamente, espiritualmente e materialmente pela genética a esses seres. Então, a gente precisa trabalhar dentro de nós a afetividade, para principalmente com os nossos pais. Não guardar nenhum ressentimento, né, nenhuma mágoa,
E por mais que a gente queira negar, muitas vezes nós carregamos dentro de nós alguma atitude, algum gesto, alguma ação impensada que nos marcou na nossa infância, principalmente na primeira infância. Nós não aceitamos. E aí nós muitas vezes rejeitamos. E o que que acontece? Nós sofremos. Porque o amor aos pais, à família, é uma lei de Deus. Lá desde o Deuteronômio de Moisés, Jesus confirmou: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É um vínculo tão forte que nós não conseguimos nos desvencilhar. E é preciso a gente aprender a amar esses seres que nos deram essa oportunidade, só por nos terem dado a oportunidade da reencarnação, de aqui estarmos para aprender, para desenvolver as nossas potencialidades, para repararmos os erros, crescermos espiritualmente, nós temos que honrá-los e aprender a amá-los. Porque cada pai e cada mãe fez o melhor que pôde, o que estava ao seu alcance, da forma como puderam fazer. Então, não nos cabe julgar, cobrar. O que nós sabemos da infância dos nossos pais? Muitas vezes eles trazem por trás daquela figura, daquela imagem que nós trazemos dos nossos pais, eles trazem por trás, ou dentro de si, mais praticamente falando, uma criança ferida, que não aprendeu a amar, que não aprendeu a receber. Também traz a sua criança ferida. Também traz as suas dores, as suas limitações. E a imperfeição dos nossos pais, segundo a lei de Deus, ela foi perfeita para nós, para o nosso crescimento moral e espiritual. Perfeita. Porque era desse tipo de educação ou de criação que nós necessitávamos. Senão a gente não teria nascido naquele mundo, teria nascido em outro. Era ali que nós precisávamos renascer, para crescermos, para nos renovarmos, para aprendermos. Então é importantíssimo a gente fazer esse exercício com os nossos pais. Tem uma pessoa que eu sigo e ela nos conta que ela sofreu 40 anos porque não conseguia perdoar sua mãe. E era uma pessoa totalmente infeliz. A forma como a mãe tratava, a agressividade, as suas homéricas. Desenvolveu uma enfermidade que, segundo ele, foi devido a esse sentimento em relação à sua mãe. Então, nós devemos honrar, amar os nossos pais. E quando nós temos a oportunidade de formar a família gerada, aí nós vamos perceber que nessa família gerada, nós vamos construir um campo de realizações no qual o passado retornará, para que gere um novo futuro. Aí, então, vai ser a família que nós vamos gerar, que nós vamos formar esse núcleo para receber seres, espíritos ou filhos, né, do próprio corpo, filhos adotivos, não importa. Né? O passado, então, retornará, para que gere um novo futuro. Receberemos, então, seres, para muitas vezes fortalecermos os laços espirituais que nos unem uns aos outros, né? Reparar algumas arestas do passado, e então gerar um novo futuro, como nos diz Emmanuel. Então, se muitas vezes nós atraímos
esses seres em dificuldades, essas provações, essas expiações, no futuro, quando nós tivermos reparado as nossas falhas, as nossas faltas, nós então construiremos uma família lá. Na família lá, que nem toda família tem um lar. Nós podemos observar, né, que o lar é diferente da casa. Às vezes nós confundimos a minha casa, a minha família, o meu lar. A casa é a construção, são os móveis, são as paredes, é a casa. E o lar são os ideais, são os sentimentos, são as lutas, são os conhecimentos que adquirimos, são os propósitos que fazemos juntos. Importantíssimo o nosso lar. Eu, né, com a minha experiência já de casamento, de família, é preciso que a gente construa um lar e dá trabalho. Importante que nós tenhamos a consciência que o lar é uma construção constante, de todos os dias, de todas as horas. Ah, eu já tenho minha família, já criei, pronto. Não. É uma construção constante, o nosso lar. Onde nós vamos, através da paciência, da tolerância, da aceitação do outro, dos nossos filhos, nós vamos criando esses liames espirituais. Nós vamos criando elos fortes, indestrutíveis, que vão permanecer na vida espiritual. Vamos continuar desenvolvendo e fortalecendo esses laços no plano espiritual. Então, é essa família lá, onde nós vamos aprendendo a exercitar o sentimento do verdadeiro amor. Porque na família, as pessoas que nós convivemos muito intimamente uns com os outros, somos o espelho uns dos outros. Nós projetamos nossa imagem constantemente no outro. E aí criamos conflitos, criamos desavenças, querelas, discussões, né, intermináveis e muitas vezes agressões, por causa da projeção daquilo que nós ainda não conquistamos internamente, que não estruturamos dentro de nós a aceitação, a vivência da afetividade, do amor. É preciso a gente aprender, primeiro, a se aceitar como você é, porque a gente não pode querer ser uma coisa, uma pessoa que a gente ainda não alcançou. Aceitar a nossa realidade, aceitar que nós precisamos muitas coisas serem trabalhadas e melhoradas, mas que também temos algumas conquistas, algumas virtudes. Aceitar a nossa realidade, trabalhar, né, o nosso caráter, aceitar o outro, o esposo, a esposa, os filhos. Quantos pais vivem infelizes porque criaram idealizações dos seus filhos e eles não corresponderam a essas idealizações, porque eles são seres únicos. Eles não são o que nós queremos. Eles são seres que também trazem propósitos, têm experiências as mais diversas. Precisamos aprender a aceitar os nossos filhos, tratá-los com respeito, desde pequenininhos, né? Para que eles possam sentir-se amados, sentir-se valorizados, respeitados na sua individualidade. Porque às vezes são espíritos que nascem com características difíceis. Às vezes são espíritos tímidos,
né, que trazem a timidez, são inibidos, que precisam ser aceitos, ajudados. Às vezes são espíritos que trazem os impulsos da agressividade. Nós não podemos querer arrancar aquele aspecto, né, do caráter do nosso filho. Nós podemos trabalhar. Ele, apesar daqueles impulsos, ele pode ser trabalhado, pode se sentir amado, e ele entender que, independente do que ele é, com as características físicas que ele que tenha deficiências ou não, ele é aceito. Mas é uma aceitação do coração. Aceitar o outro e ajudá-lo. Esse é o objetivo dos pais aqui na Terra. Ajudar essas almas a se amarem. Porque a partir do alto amor, elas se sentindo amadas, vistas, reconhecidas, elas aprenderão automaticamente a amar o outro, a aceitar o outro, a respeitar o outro. O lar é uma instituição fundamental para a felicidade do homem, do ser humano aqui na Terra. E em todos os orbes. A família passa por modificações constantes. Nós não podemos dar uma definição de família e fechar, não. A família da antiguidade, dos primórdios, ela tinha um objetivo de conservação da espécie, de grupamentos. Depois a família tinha por objetivo os interesses de manter as heranças, manter o nome da família. Hoje nós temos uma família totalmente, hoje nós temos tipos de famílias, as mais diversas possíveis, que nos compete aceitar, não criticar, porque as coisas se estabelecem naturalmente, independente da nossa crítica, da nossa aceitação. As famílias mais diferenciadas, formadas, o mais importante, que essas pessoas busquem a convivência afetiva, amorosa, onde o respeito, onde haja disciplina de uns para com os outros. São as famílias que hoje nós estamos convivendo. E nós precisamos respeitá-las, aceitá-las. Então, a família ela vai passando por processos de progresso, de melhora, de afinidades, onde vamos aprendendo verdadeiramente a nos amarmos uns aos outros. E é na família, especialmente na família, que nós avançamos, que nós nos projetamos para a vivência do amor e da paz. Porque ali o espírito renasce, o cérebro fisiologicamente novo, onde ele está aberto a receber as novas orientações, os novos conceitos. E aí o papel dos pais, através da ajuda a si mesmos e a essas almas, através do exemplo, da palavra amorosa, através do incentivo, da educação doméstica. Porque se hoje nós observamos o mundo e não estamos satisfeitos, com certeza não estamos, ali foram espíritos que tiveram lá uma família. Então são muitas casas, mas lares são poucos.
onde os espíritos estão envolvidos, fortalecidos nos liames espirituais. Então, é preciso a gente trabalhar para transformar a nossa família em uma família lar, onde os vínculos do amor, da bondade, do perdão, da afetividade possam nos fortalecer uns aos outros e juntos, solidários, possamos crescer rumo à espiritualidade, desenvolvendo cada vez mais os laços espirituais. Temos o exemplo de André Luiz, no plano espiritual, onde no livro Nosso Lar nos retrata os lares, através de uma certa quantidade de boas horas, que é como fosse o dinheiro, vamos dizer assim, o pagamento no plano espiritual Nosso Lar. As pessoas constroem um lar e ali recebem seus familiares, pessoas vinculadas a elas, para serem atendidas, ajudadas, orientadas após a desencarnação. E o que predomina nos seres humanos são os laços afetivos, os laços do verdadeiro amor. Então, que a gente possa refletir na noite de hoje sobre a importância da nossa família. Tanto a nossa família originária, quanto a nossa família criada, para que a gente possa estender esses laços e aprendermos a vivermos a família universal, como Jesus nos ensinou. Quando lhe perguntaram, quando disseram que seus irmãos e sua mãe estão aí te procurando. E ele disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Volta-se para aqueles que estavam ali junto a ele e diz, aqui estão minha mãe, meu pai e meus irmãos. Para que juntos nós estendamos esses laços que aprendemos nesse grupo pequenininho, para que a gente possa estender à família universal. Aprendermos a nos amarmos verdadeiramente uns aos outros. Então, nós vamos pedir a Audrey para colocar uma música para que a gente possa fechar os nossos comentários da noite de hoje. Essa música, A Família é o Lugar, Nilminha colocou na divulgação, foi a inspiração de Nilminha, e nós vamos colocar, então, para a gente refletir sobre a família. A família é o lugar, é o nome da música. Bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar,
mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. Nós vamos, então, neste momento, né, finalizar a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo a presença de todos, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, por essa bênção de estarmos juntos em seu nome, nesta noite, e rogarmos a espiritualidade para que nesses momentos que estamos passando na terra, possam abençoar os nossos lares, todos os lares da terra, para que nós juntos elevemos os pensamentos a Jesus, rogando a Ele a sua presença, trazendo Jesus para os nossos lares, para que Ele possa dar o conforto, para que Ele possa dar o amor de que todos nós carecemos. A nossa gratidão a cada um presente aqui nesta noite. Muita paz para todos nós. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma semana de convivência familiar pacífica e amorosa. Gratidão a todos. Boa noite, Isis. Boa noite, Simone. Boa noite, Araci, gratidão. Boa noite, Santinha. Denise Lisboa. Boa noite, Denise.